Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. Dizemos que é caravana mesmo, porque tem corações aqui conosco. Os corações aqui que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa oportunidade de externarmos aqui as nossas reflexões acerca do Evangelho do dia de hoje. E para nós começarmos, Mauro, você trouxe uma mensagem para nós hoje? Sim, eu trouxe o livro Recado do Meu Coração, o livro é do José Carlos de Lucas, e a mensagem é do Dr. Bezerra de Menezes. Uau! A mensagem é ser manso e pacífico. Quantas doenças seriam evitadas? Quantas crises no relacionamento familiar deixariam de ocorrer? Quanta violência deixaria de ser praticada se o homem fosse manso e pacífico, como nos conclama o Evangelho do Senhor? O homem precisa mesmo de muita coragem para ser brando e pacífico, pois a brutalidade e a violência são atitudes fáceis e próprias dos que se acovardam nas malhas do orgulho ferido. Nosso mestre, envolto nas armaduras da paz, da mansuetude, vem tecendo ao longo da história a mais audaciosa revolução que já se viu no planeta Terra. Somente no espírito da humildade o homem encontra a paz e a mansidão. Aprendamos com Jesus, filhos, o Rei Solar se apagou em humilde estrebaria. Trocou a companhia dos anjos celestiais pela rudeza de almas que lhe sacrificaram a vida. Governador planetário, submeteu-se ao poder das autoridades terrenas, entregando-se em holocausto de amor. Dotado de infinita sabedoria, fez-se entender pelos mais simples e ignorantes. De coração imaculado, fez questão de procurar a companhia dos pecadores, a quem tratou com incomensurável amor. Jamais nos esqueçamos, amigos do planeta, amigos das palavras do nosso mestre pronunciadas no Sermão do Monte. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Feliz o homem que é brando e afável, porque sua felicidade está garantida, assim na terra como no céu. Muito obrigada, Mauro. Muito Obrigado. bom. Suzelei, pode fazer a nossa prece, por favor? Sim, que texto lindo, né? Falando das bem-aventuranças, da mansidão, da pacificação. Então, nesse momento de paz, de mansidão, vamos relaxando o nosso corpo físico, serenando a nossa mente, vamos acalmando os nossos pensamentos tão tribulados e vamos nos ligando pouco a pouco. Vamos nos ligando aos nossos anjos de guarda, à espiritualidade amiga, aos mentores da nossa caravana. Com certeza já estão aqui. Vamos agradecendo a equipe de limpeza, de segurança,
harmonização do CEF, que já limparam e vão nos proporcionar um ambiente seguro em cada lar. E todos juntos, nesse momento, com muita gratidão, vamos buscando o nosso anjo Ismael, anjo dourado, que nos recebe, que nos abençoa, que vai nos preparando e nos levando até nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré. Nossa doce mãe, nos envolve a todos nesse momento, a todos. Nos pega no colo como crianças espirituais que somos. Vai docificando a nossa vida. Ela que nos conhece desde sempre. Nos cobre em seu manto de luz, de amor, de paz. E vai nos levando agora até o seu Filho amado, Mestre Jesus. Diante de Jesus, vamos todos nos ajoelhando aos seus pés espiritualmente. E vamos dizendo a Ele, Jesus, se conosco agora e sempre. Jesus, gratidão pelos seus ensinos. Sabemos que temos muito ainda a percorrer, muito a aprender. Mas do que já sabemos, que possamos usar sim na prática, em nós mesmos e no nosso próximo. Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, nós nos ajoelhamos e vamos agradecendo a Ele pela vida, pelo dom da vida, pela oportunidade dessa reencarnação. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e graças a Maria Santíssima. E assim, bem mais harmonizados, vamos iniciando a nossa caravana de hoje. Obrigada, Suzilei. Maria Santos, pode ler o Evangelho para nós, por favor? Abre seu microfone, tá? Então, vamos dar continuidade ao capítulo 19, a fé transporta montanhas. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando a fé cega aceita sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também é da luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, até não se descreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire,
e ninguém há que esteja impedindo de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-se ao encontro e se a buscarem sinceramente. Não deixarão de aceitá-las. Tende, pois, como certo que os que dizem, nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábio o dizem e não no íntimo. Portanto, ao dizerem isso, tapem os ouvidos. As provas, no entanto, chovem aos derredor, que fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso, de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria que curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, é uma centelha, basta para desenvolvê-las. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente da natureza retardatária. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascer a instituição que souberam. Então, com a educação feita, as segundas tudo tendem a aprender. Então, com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará e, se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E, para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é desse século, tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é o que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, é dela que se pode, com verdade, dizer, não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá o nascimento à dúvida. A fé racionada, para que se apoiem os fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê, portanto, tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que trunfa na incredulidade, e incredulidade sempre não encontra posição sistemática e interessada. Obrigada, Maria Santos. E olha só, semana passada nós estávamos aqui estudando sobre o poder da fé, e hoje Kardec ele coloca aqui, né? Não hoje, né? Mas está aqui no Evangelho que vamos estudar hoje, a fé no sentido aqui da religião, né? A fé religiosa. Então, a fé é aquela fé inabalável, né? Então, quando Kardec ele coloca aqui para nós, né, ele fala muito em dogmas, né? Ele fala assim, ó, do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares das religiões, das diferentes religiões. Então, quando a gente fala dogma, né, se a gente pegar o pé da letra aí, o que que é dogma, né? No dicionário tá, dogma no sentido religioso é algo que não pode ser contradito, por ser considerada ali uma revelação divina. Então, aqui Kardec, ele coloca sobre essa fé religiosa, ou seja, nesses dogmas particulares das diversas religiões. E a fé religiosa que também pode ser a fé raciocinada,
né? Aqui ele fala dessa fé cega, que, como ele explicou, é aquela que não examina, ela não duvida daquela verdade. E cada religião tem a sua verdade. A gente vive muito isso, né? Inclusive, até pelo Espiritismo, a gente é educada a ficar não debatendo com aquela verdade do outro, né? A gente respeita, né? E é isso que a gente espera de nós mesmos e dos outros também, que cada um respeite a sua. Mas aquela fé raciocinada é aquela que compreende, compreende aquilo que se crê, né? Tem muita gente que fala assim, eu sou igual São Tomé, eu tenho que ver para crer, né? Aí eu já aprendi que eu tenho que crer para ver, né? Então, isso me ensinou também até desenvolver mais essa fé em mim. Eu tenho que crer, e aí eu vou ver, né? Então, assim, quando eu fico pensando assim, puxa, mas um exemplo assim de fé cega, né? Se a gente for pegar no nosso ponto de vista, né? Então, por exemplo, em muitos se acreditam, né, que a Eva comeu o fruto proibido, né, da Bíblia. Então, é, se você não vai estudar um pouco mais, ter mais conhecimento, você vai sempre acreditar que a Eva comeu o fruto proibido, né? E por isso que aí tem as mazelas aí do mundo. Então, assim, é só um exemplo que eu trouxe, né, para quando a gente pensa um pouco nessa fé cega e na fé raciocinada. Então, Kardec ele comenta aqui que a fé ela não se prescreve, não pode ser imposta, pois ela vem de uma construção individual. Cada um vai encontrar essa sua forma individual de despertar essa fé, né? É algo interno. Então, alguns vão ter mais facilidade, sim, de ter fé, né? Às vezes tem gente que tem tanta fé que a gente fala, "Puta, mas até nisso aí você tem tanta fé, né?" Então, é interessante que tem pessoas que realmente já trazem essa fé mais fortalecida e podem trazer também de outras existências, de outras vivências que já teve. Então, outros vão no seu esforço para encontrar provas, para encontrar recursos, para que se fortaleçam na fé, né? Então, a gente é, procura muito isso, né? Se fortalecer na fé diante das adversidades da vida. E cada um ali vai encontrar o seu, e cada um também a seu tempo. E a fé verdadeira, ela sempre nos leva a sentirmos que realmente todos somos filhos de Deus, né? Quando a gente fala somos todos filhos de Deus, aquela fé verdadeira, você começa a ter aquele sentimento, eu sou aquele pontinho também, eu também sou aquele filhinho de Deus. Você começa a se inserir, você não se exclui, porque a gente fala todos são filhos de Deus, e eu também sou, né? Então começa a despertar essa fé que vem de lá de dentro, né? Então, assim, já a fé cega ela é um pouco limitada, porque ali ela não vai através ali dos conhecimentos de desenvolver, né? Porque através dos conhecimentos, através do estudo, a gente vai desenvolvendo. Como, por exemplo, quando a gente está aqui, quando a gente faz o evangelho, e quando a gente fala que é a caravana do evangelho. Porque aqui a sala é aberta, vai chegando, e quem quer falar pode abrir o microfone e falar, e a gente sempre aprende com aquele que está falando também. Então, é um grupo de estudo? É um grupo de estudo. Às vezes, amigos aqui falam alguma coisa assim, nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Então, é tão gostoso quando a gente faz essa reflexão em grupo, né? Porque a gente vai ouvindo do outro e a gente vai internalizando ali junto com os nossos conhecimentos e construindo o nosso. Então, assim, essa fé religiosa e essa fé raciocinada, então eu gosto muito de
usar para mim o crer para ver. Porque quando eu creio, eu estou aqui com o meu pensamento forte, eu estou com a minha vibração. E com o pensamento, a gente cria, a gente plasma a matéria. Então é isso, gente. Suzelei, você abriu seu microfone, pode falar, por favor. E o que ele coloca também sobre essa fé cega, né? Essa fé que é imposta, né? É uma fé que não questiona, é uma fé que leva à punição, né? Ela vem de séculos e séculos passado. Então, ele cita aqui, né? Que essa fé cega faz com que haja, principalmente nos dias de hoje, as pessoas incrédulas, as pessoas que não creem em nada, porque eles analisam essa fé cega e acham um absurdo, né? Uma fé que não questiona, uma fé baseada em dogmas, em, em punições, uma fé que segue ao pé da letra, não no espírito da letra. Não estou falando sobre a Bíblia, né? Mas há várias interpretações dentro da Bíblia. Então, se pega um trechinho, determinadas religiões, e se foca ali, e dali sai as punições, ali sai essa fé cega, essa fé vamos dizer, uma lavagem cerebral. Então, o que ele coloca aqui, que esse tipo de fé que vem nos acompanhando há muitos séculos, vai levar à falta de fé de uma comunidade mais atual, dessa humanidade atual, porque eles não acreditam. Então, vai levar a incredulidade, a pessoa não acredita em mais nada, né? Então, no caso da fé inabalável que ele coloca, é aquela fé sólida, aquela fé baseada na inteligência, é aquela fé que você raciocina e que você tem o livre-arbítrio de escolher aquilo que você quer. Nem tudo, né, você pode, nem tudo lhe convém, mas você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quer, a escolha que você quer, independente de dogmas, independente de templos, né? Então, essa fé que ele tá colocando aqui, que é uma fé que muitos trazem já de reencarnações passadas, algum resíduo dessa fé raciocinada. Então, aqui encontro uma certa facilidade para caminhar nesse sentido, nessa evolução. Enquanto que outros que desencarnaram há muitos e muitas vezes nessa fé cega vão continuar com essas dificuldades se ele não começar a sua reforma íntima, né? Porque cada reencarnação ele vai melhorando. Então, é preciso prestar bem atenção. Que fé queremos para nós? Essa fé cega ou essa fé raciocinada? Essa fé que sabe que Deus é o Pai, que Deus não pune, Deus não castiga, Deus quer a nossa evolução, né? Por isso as reencarnações, né? Para que cada vez, como em estudos anteriores a gente já viu do átomo, né? Até o angelical. Então, toda essa caminhada numa fé realmente raciocinada, né? Não é só fé cega. Obrigada, Suzeli. Pode falar, Luiz, por favor. Essa lição daqui é bastante importante. René Descartes, ele fala, não há nada no mundo que seja melhor entendido do que a razão. Todos acham que a têm por completo. Então, ou seja, se ficarmos na razão apenas, o nosso sentimento é, como diz a fé cega, porque ela não sai, não penetra. Como diz o texto também aí, a fé raciocinada nos leva à compreensão.
O que significa? Que tudo que fazemos, a gente tem uma direção. Então, nesse processo, o que é a fé? É a confiança. Começa a confiar em si, para depois você começar a confiar em Deus, que é o aprendizado da fé verdadeira, a fé religiosa. E o que significa isso? É um passo inicial para começarmos a amar verdadeiramente a Deus, até chegarmos a adorar a Deus, como Jesus nos ensina. Porque tudo aquilo que nós adoramos, nós somos. Então, nós temos que aprender, porque às vezes a pessoa não percebe, mas ela adora as coisas do mundo. O que significa? É aquilo que Jesus falou: onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Ou seja, se você adora, lá está o teu coração. Então, nós temos que colocar o nosso coração em Deus. Esse é o aprendizado maior que nós poderemos ter, que eu vejo desta lição aqui. É esse que eu tinha de dizer aí para vocês. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. Wagner Fonseca, pode falar, por favor. Bom, eu participei, em certa ocasião, de uma organização que se dizia não religiosa, porque não tinha dogma. A primeira coisa que eles falavam: toda religião tem que ter um dogma, e nós não temos, então nós não somos. Era considerado, então, era oriental, uma prática, uma arte. Mas quando você ia ver, tinha templo, tinha cerimônia toda hora, e o formalismo tomava conta daquilo. Quando eu tive o primeiro contato com o Espiritismo, eu falei: o Espiritismo não deve ser uma religião. Porque eu já tinha essa cultura, essa crença minha de que religião tinha que ter muitos dogmas e muitas regras e coisa e tal. E eu acho muito interessante não ter missa, não ter culto. Eu acho fantástico isso. Não precisa pôr uma roupa especial na pessoa que está falando. Isso sempre me agradou muito no Espiritismo. Só que eu acho que, como toda religião, já que o Espiritismo é uma religião, que para mim ela é uma prática, na minha cabeça, ela é uma forma de viver, sabe? Que te leva a evoluir e melhorar na próxima. Então, veja, mas já que é religião, reencarnação não seria um dogma? Porque onde você vai achar um espírita que não acredita em reencarnação? Se o camarada não acredita em reencarnação, ele não pode ser espírita. Então, eu vejo que no espiritismo há dogma. O que não há no espiritismo é o formalismo. Eu acho sensacional, todo mundo é igual, até fico arrepiado. Esse lado, esse acolhimento, tentar ver o outro, isso eu acho que é ímpar no espiritismo, sabe? Mas tem os seus dogmas. E é compreensível, porque senão vira bagunça. Cada um vai pensar uma coisa e vira bagunça, né? O que você acha, Meire, você que falou sobre dogma? Reencarnação não seria um dogma nosso, espíritas? Obrigado. Sim, obrigada a você, Wagner. Sim, também acho que pode ser dogma, né? Porque a partir do dicionário que a gente viu aqui, que pode ser algo que é considerado uma revelação divina, então realmente, se você for com a palavra reencarnação em outra religião, ela não vai ser bem vista. Mas aqui é como você disse. Para a gente, essas sucessivas existências, para a gente, que faz muito sentido, né? E olha só, gente, obrigada, Wagner, pela sua participação hoje, muito bom. Luiz, pode fazer a nossa prece final, por favor? Você tem 6 Antes, minutinhos. antes aí, falando sobre dogma da questão da reencarnação, eu não creio como dogma, porque Jesus revelou para os discípulos que quando perguntado, Elias não teria que vir antes de você? E o que aconteceu? Todos compreenderam que João Batista era o Elias. Mas como que perguntaram para os judeus perguntaram para João Batista: você é o Elias? Claro que não, eu sou João Batista. Se perguntasse: você foi o Elias? Aí sim, ele talvez respondesse corretamente.
mas não souberam perguntar. Então, por esse detalhe, compreender isso deixa de ser dogma, passa a ser verdade. Obrigada, Obrigado. Luiz. Olha como a gente aprende, né? Obrigada, Luiz. Pode fazer a nossa prece final, por Pois favor? não. Vamos assim nos unindo em coração com o nosso anjo guardião. E através dele vamos chegando até os mentores deste nosso estudo e vamos então abraçando a todos os mentores da casa que nós estamos e vamos elevando nosso pensamento, nosso sentimento, vibrando por todo esse nosso planeta azul, por todos os viventes das águas, por todos os viventes terráqueos. E assim, vibrando pelos países que ainda estão em guerras declaradas ou não, por aqueles que sofrem crises, catástrofes naturais. E vamos vibrando por todos os seres humanos, aqueles que sofrem o desespero, na depressão, na ansiedade, na mudança deste ciclo que estamos passando, onde o mal se sobressai ainda, existe o medo que às vezes para muitos chega ao pânico e cometem o suicídio. Vibremos por todos eles, que possamos acalmar a sua alma, o seu corpo, para entender que o enfrentamento com a vida é que nos trará a resposta. E assim, vibrando por todos aqueles que têm dores, declaradas ou não, nesse sentimento que eles mesmos às vezes não sabem interpretar, por todos os hospitais, por todos aqueles que ainda carregam vícios, os crimes, aqueles que estão nas cadeias, por toda criança desamparada, por todos os velhos abandonados. E assim elevemos o nosso sentimento de amor e união, vibrando por todas as religiões, principalmente aquelas que buscam compreender o Evangelho que Jesus nos trouxe, que vivenciou conosco. Vamos vibrando pelo Espiritismo, pela Aliança Espírita Evangélica, pela nossa casa, o CEF, por todos os seus dirigentes, trabalhadores, alunos e assistidos. E assim, emanados em bons pensamentos, vamos chegando ao contato com o Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, na vibração da nossa água, na magnetização dela, para que se faça presente essa magnetização e possamos obter a água com a nossa cura daquilo que nos afeta moralmente ou fisicamente. E que esta magnetização se estenda por toda a nossa caixa d'água e possa, assim, permitir que também toda a nossa higienização, a nossa alimentação estejam completamente magnetizadas. Vamos unindo os nossos corações e abençoando a este grupo que nós estamos, que cada vez melhor possa crescer a amizade e o interesse de cada um e possamos, assim, tornar verdadeiros amigos. E agradecendo, elevamos o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Ismael, o nosso governador espiritual, na sua cor dourada, imaginando o Brasil todo dourado. Vamos chegando até Maria, a doce mãe de Jesus, a nossa mãe espiritual. Com seu carinho em seu regaço, fortalece-nos para caminharmos passo a passo
até o nosso Mestre Jesus, o nosso guia e modelo. Vamos agradecendo para que o nosso aprendizado de cada dia nos dê um avanço de um passo para a presença maior, junto dele conosco. Sentirmos cada dia mais próximos da sua presença, que ela está presente, cabe a nós senti-la. E assim com Jesus, vamos chegando até Deus, nosso Pai, e agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria e toda a espiritualidade aqui presente. Encerramos esta reunião dando graças a Deus. Uma ótima semana a todos, muita paz, alegria e saúde. Gratidão.